A gente traz a informação, abrindo a edição desta quarta-feira, sobre a proliferação de algas no rio Tietê. A gente mostrou semana passada água verde, mortandade de peixes, prejuízo, E essa proliferação de algas foi agravada pelo aumento das temperaturas, esse aumento registrado em São Paulo desde o ano passado, e é alvo de um plano de ações de curto, médio e longo prazo apresentado pelo governo de São Paulo. O Rodolfo Pardini vai chegar agora para falar a respeito desse assunto. Nossa equipe está acompanhando todo esse processo que traz prejuízo, traz danos ao meio ambiente, Pardini? Como é que está a situação aí para a gente trazer para o público de casa? Bom dia, bom trabalho para você. Fala, Sandro, bom dia para você, bom dia a todos. Esse processo que você mencionou chama eutrofização. O nome é esquisito, mas bastante preocupante, porque isso nada mais é do que a poluição do rio por excesso de nutrientes. Eu falo ao vivo aqui do Rio Tietê, em Araçatuba. O cenário por aqui é tranquilo, porque a gente não percebe essa situação do Rio Verde, cheio de algas, porque aqui é uma área que tem muita correnteza, então essas algas não ficam acumuladas, o que acaba gerando a podridão delas, porque elas acabam morrendo e apodrecendo e fica aquela água totalmente verde. Mas o cenário é muito, mas muito preocupante, tanto que o governo do estado fez ontem uma reunião e criou o grupo de fiscalização justamente para coibir abusos, identificar de onde está vindo essa poluição, qual tipo de poluição está judiando, prejudicando o nosso rio Tietê. E aí, isso tem gerado consequências. A gente até, se puder colocar as imagens no ar aí, de semanas anteriores, peixes apareceram mortos em várias cidades da região. Em Buritama, várias arraias mortas, camarões. Em Umbarana também muitos peixes são criados, inclusive em tanque-rede, também apareceram mortos. Cenário preocupante aqui na região de Araçatuba, em Zacarias, muitos criadores também estão tendo dificuldade, estão perdendo toda a criação porque o rio, consequentemente, com esse excesso de algas, perde a oxigenação e sem oxigenação os peixes acabam morrendo. Falando um pouquinho sobre essa reunião feita no governo do estado ontem, foi criado então esse grupo de fiscalização integrada que conta com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, CETESB, prefeituras e também a Polícia Ambiental. Justamente é uma união de forças para tentar identificar de onde está vindo toda essa poluição, que não é de hoje, Sandra? A gente tem mostrado isso ano após ano, o Rio Verde, aquele cheiro ruim, muito odor, e agora um cenário ainda mais preocupante, porque a mortandade de peixes está sendo muito grande e tem muita gente da região que depende diretamente do Rio Tietê, seja para o turismo, seja para a pesca, e isso tem afetado bastante. Sobre esse plano, esse grupo integrado, ele está sendo formalizado ainda, para aumentar as fiscalizações em toda a bacia do Rio Tietê, principalmente nas cidades que têm maior incidência dessa água verde. Em relação à CETESB, também ela vai criar aqui, vai instalar pelo Rio Tietê algumas sondas de monitoramento para tentar identificar de onde está vindo esse problema. Agora, Sandro, não adianta a gente também ficar enxugando gelo, tentando resolver problemas pontuais. O que precisa ser feito de fato é uma atitude eficiente e estancar a sangria da poluição, porque senão a gente resolve hoje e amanhã o problema volta. Então, assim, o governo do estado agora está empenhado ainda mais para tentar resolver, só que a gente sabe que o problema é muito mais grave. Então precisa saber ali, a fonte poluidora, tomar atitudes eficientes para que a gente possa sanar essa poluição, porque senão o rio vai passar algum tempo. A gente tem visto aí, de ano após ano, cada vez mais ele sendo destruído. O Rio Tietê aqui, ainda bem que ele é vivo, tem peixes, tanto que o Rodolfo está trazendo informação. Tem muita gente que depende do turismo, da pesca. Lá em São Paulo, por exemplo, antigamente, eu não sei se você vai com tanta frequência, mas eu ia visitar parentes lá, que tem irmã e irmão lá em São Paulo, e quando eu ia de ônibus, chegava em São Paulo, era aquela época que o ônibus ainda não tinha ar-condicionado, você tinha que viajar com a janela aberta. Você percebia quando chegava em São Paulo, quando você passava lá na Marginal Tietê, antes de chegar na rodoviária, você sentia o cheirão do rio apodrecido, a poluição,
Então era desconfortável. Lá, por exemplo, no passado, houve um trabalho também bastante intenso para estancar a poluição, porque era poluição de tudo quanto é lado, empresa jogando ar, esgoto, produto químico, e tem melhorado, né? Tanto que você vai em São Paulo hoje, é diferente, o Tietê ainda não tem vida lá. Pelo que eu saiba, não tem vida de peixes assim, tanto, né, como a gente tem aqui. No interior de São Paulo, né, é diferente. O rio Tietê é vivo, é um rio que realmente a gente sente orgulho. Por isso, esse trabalho tem que ser colocado em prática, para evitar a poluição, saber de onde está vindo, se é empresa, se é condomínio, né, o que está sendo feito aí. Porque se há poluição, né, com o calor intenso que tem feito aqui na nossa região, hoje deu uma amenizada aí no calor, mas nos últimos dias também a gente tem sentido aí, né, tem presenciado temperaturas aos 40 graus. Isso daí acaba acelerando a proliferação de algas, mas, como você disse, é frequente, por isso que tem que ser um trabalho conjunto, denunciar, punir quem está poluindo o rio e também o governo, né, as entidades aí constituídas, saber como resolver essa situação.